Eu fui abusada quando eu tinha 6 anos. E, infelizmente, a minha filha também, aos 6 anos, foi abusada. Esse tema é muito assustador para as pessoas falarem no abuso sexual. É assustador, mas não é. É sim, é assustador. Mas existe muita gente preparada para ajudar. É só a gente sair daquilo, entendeu? Por isso que eu estou aqui, para ajudar, para falar. Não será com métrica nem com rima. Uma coisa sem nome violentou uma menina. Ação barata, sem a prata do pensamento, o ouro do sentimento, o dia da empatia. Noite. Hoje eu tenho 28 anos e eu sofri abuso quando eu tinha em torno de 7 a 8 anos de idade. Eu fui adotada com 15 dias de vida e minha família achava que eu deveria conviver com minha família biológica. Então minha mãe adotiva sempre me deixava na casa do meu pai biológico para que ela fosse fazer algumas coisas dela e para que eu convivesse melhor com as minhas irmãs. Um dia meu pai biológico retirou minha roupa e começou a se esfregar em mim. Ele disse que eu ia tomar banho e eu comecei a chorar. Aquilo não parecia ser normal para mim. Eu comecei a chorar e a minha irmã, que tinha na época em torno de 5 a 6 anos, deu uma mordida nele e eu saí correndo pela porta, nua pela rua, chorando. Crianças e adolescentes são vítimas de 2 tipos principais de violência. A violência intrafamiliar, que é quando os familiares estão envolvidos, ocorre o abuso e o segredo familiar faz com que essa violência perdure por anos e anos sem que a criança tenha condições de romper com essa situação. A outra forma de violência comum na nossa sociedade é aquela que nós denominamos de exploração sexual, que é quando o mercado interfere, entra como um interessado e transforma meninos e meninas em fonte de lucro. O interessante nesses 2 casos é que as meninas são a maioria. Geralmente são as crianças das faixas sociais mais inferiores. Nas favelas, no morro, na classe baixa. Classe média, classe alta, não acontece isso. E tem educação, tem bom colégio. A violência de gênero, e principalmente a violência sexual, perpassa todas as classes sociais, todas as etnias, todos os povos, todos os níveis de cultura. Eu tenho 44 anos e fui vítima de abuso sexual aos 6 anos de idade. A minha família é uma família de classe média e fui cercada de todos os cuidados, mas isso não impediu que eu sofresse esse abuso. She's my daughter. My sister, my daughter. I said I want the truth. She's my sister and my daughter. My father and I. Understand? Existe na nossa sociedade ainda todo um culto, né, da família intacta, como se a família fosse realmente um lugar onde não há violência, não há violação de direitos, onde há só amor e tal, enfim, né? E isso é um mito, né? Porque existe sim nas famílias violência, violação, desigualdades, existe também afeto, apoio, solidariedade, mas essas coisas todas elas convivem, né? E é muito complicado, em especial para uma criança, né, para uma adolescente, de alguma forma denunciar, falar que está sendo abusada, ela vai estar maculando, ela vai estar rompendo, né, com esse mito e que também não deixa de ser um ideal. Uma coisa sem nome violentou uma menina. Uma coisa. Não era o lobo, nem o ogro, nem a bruxa.
Era a fúria do real sem o carinho do símbolo. Eu tenho 30 anos e fui abusada pela primeira vez com 6 anos de idade. A pessoa que me abusou era um estranho que o meu pai contratou para fazer uma reforma. Fez com que eu tocasse nele, tocou em mim, sabe? Fez eu conhecer uma coisa que eu acho que não tinha necessidade, né? Mais tarde, talvez assim, um pouco tempo depois, eu não me lembro especificamente assim, quanto tempo depois, teve outro abuso, infelizmente na família, né? Com o meu avô, e que foi muito triste porque a gente fica acuada, a gente não... Como é que tu vai dizer, né? Olha, o meu avô tá passando a mão em mim. Não está escrito na testa de ninguém, visivelmente a olho nu, quem é um abusador ou não, não é? E por isso, inclusive, que é muito complicado, às vezes é muito difícil se acreditar no relato da criança, porque muitas vezes quem está abusando é um homem, o pai, que parece um distinto profissional. Mas o que a gente sabe? Que famílias onde tem várias formas de abuso, não só o sexual, violência de uma forma geral, elas são famílias bastante rígidas, famílias que têm uma hierarquia, né, em que os papéis de gênero são extremamente rígidos e estereotipados. A gente tem que ter um cuidado ao classificar, né, as famílias, mas de alguma forma estar atento para essas características que elas parecem que facilitam o abuso. Por quê? Porque uma família mais conservadora, que prima por valores de obediência e em que o homem de alguma forma tem o poder e o domínio, fica como que tácito que a mulher e os filhos têm que obedecer. E se a mulher e os filhos têm que obedecer, atender, servir todas as necessidades do patriarca, elas vão servir e atender, inclusive, as necessidades sexuais, mesmo que inadequadas. Infelizmente, a gente fica, né, com uma desconfiança, porque tu confia. Eu tinha aquela imagem do meu avô, da plena confiança, né? Era o meu vozinho. Eu não confio em ninguém, eu não confio principalmente nos homens. E eu não gosto quando dizem pra confiar neles ou que eles vão cuidar de mim. Namoro, mas não fico muito tempo. Uma coisa sem nome violentou uma menina. Stop. A poesia parou. Ou foi a humanidade? Eu tenho 24 anos. Fui vítima de abuso pela primeira vez aos 13 anos até os 15. Eu fui abusada pelo companheiro da minha mãe. Ele se aproximou de mim sendo meu amigo, me agradava, e aí foi começando com carinhos, aí até ele chegar a estuprar. Eu nunca contei, na verdade, quem contou foi ele, contou na minha frente. A minha mãe ficou muito brava comigo e com ele, porque ela disse que eu enganei ela. Que eu e ele estávamos enganando ela. Aí então eles fizeram aí ele disse, então vamos se vingar então. E aí foi assim, então agora a partir de hoje vai ser orgia todas as noites. Aí foi o filho dele, daí abusava ele, e o filho dele de mim. Teve uma noite que daí a minha mãe falou, hoje tu vai transar comigo também. E pra mim foi horrível, assim, porque, pô, sabe, minha mãe, foi bem complicado. Stop. 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 Hoje em dia, essa mentira, as gurias mesmo que estão se entregando. Eu acho que tem meninas que provocam.